Primeiro, vamos ao principal acontecimento da semana. Os Estados Unidos confirmaram uma tarifa de 25% sobre milhares de produtos brasileiros. A manchete você já viu. O que a manchete não conta é o que eu vou te mostrar agora. Porque a tarifa em si é o sintoma. A causa é mais profunda. E no fim deste vídeo você vai entender exatamente por que o Brasil, entre tantos países, virou alvo preferencial de Washington. E qual é o verdadeiro projeto por trás disso tudo. Primeiro, os fatos. A tarifa encerra a investigação da seção 301, que listou as queixas americanas contra o Brasil. Da retaliação às plataformas americanas por conteúdo político, às barreiras ao etanol. Somando tudo, a alíquota sobre mais de 4 mil produtos pode chegar a 37,5% segundo a CNI. E Washington disse com todas as letras de quem é a culpa. O secretário de Estado Marco Rubio disse o seguinte, abre aspas, Lula colocou o seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro. E essas tarifas são o preço por isso. Fecha aspas. A militância de redação já entrou em campo com o roteiro de sempre. Trump vilão, Brasil vítima. O problema é que nem a indústria brasileira comprou o roteiro. A Fiesp, em nota, apontou o dedo para o governo. Abre aspas. Ruídos diplomáticos desnecessários, críticas personalistas, discursos eleitorais e desalinhamento político com Washington. Fecha aspas. Presta atenção. Isso não é a oposição falando. É a Federação de Indústria do maior estado do país. Então vamos à pergunta. Por que é o Brasil? Por que o Brasil está sendo alvo disso? A resposta exige voltar 40 anos, não 4. O anti-americanismo tosco é doutrina de fundação do PT e da esquerda brasileira, forjada no Foro de São Paulo, a organização criada por Lula e Fidel Castro para, nas palavras deles, recuperar na América Latina o que foi perdido no leste europeu. E nos últimos anos isso virou política de Estado. Olha a sequência. 1. Lula se apresentou ao mundo como porta-voz do bloco anti-americano, defendendo o fim do dólar como moeda global. 2. O presidente do PT chamou Trump de, abre aspas, o maior líder fascista do século XXI. O senador do partido publicou a imagem de uma onça cravando os dentes numa águia, o símbolo nacional americano. 3. Essa obsessão está contabilizada. Levantamento do Poder 360 coloca Lula criticou Trump publicamente ao menos 62 vezes neste mandato. 42 só no último trimestre. Trump citou Lula 11 vezes. E esse mesmo Lula jamais dedicou essa energia a Maduro, a Ortega ou ao regime cubano. Ao contrário, né? Chegou a dizer que a ditadura venezuelana era questão de narrativa. Agora o jogo maior. A doutrina Monroe foi reativada e o alvo é a expansão chinesa na América Latina. Ninguém mais pode fingir que é retórica. Em 3 de janeiro, forças americanas capturaram Maduro em Caracas. Na operação morreram 32 agentes de segurança cubanos. Quem afirmou foi o próprio regime de Havana, ao decretar a luta oficial. Eram cubanos fazendo a guarda pessoal do ditador venezuelano. Difícil imaginar confissão mais eloquente de quem manda em quem. Na sequência, a Marinha Americana passou a interceptar os petroleiros com destino a Cuba. Rubio já declarou, o regime cubano é o próximo. O Foro de São Paulo está sendo demolido diante dos nossos olhos. E a ofensiva não é só militar e econômica. Nessa quinta-feira, um dia depois do tarifaço, o mesmo Rubio reuniu em Washington representantes de governos das Américas, da Europa e da Ásia, com uma missão declarada. Chegou a hora, palavras dele, de, abre aspas, esmagar esse mal para sempre, fecha aspas. O mal em questão, terrorismo de extrema esquerda. Os Estados Unidos já designaram Antifa e grupos aliados na Europa como organizações terroristas e pagam até 10 milhões de dólares por informações que desmontem o financiamento dessa rede. Entende o que está acontecendo? Washington não está só mirando regimes, está mirando a rede inteira. Dinheiro, logística, a militância transacional da esquerda. E aqui é preciso lembrar de um detalhe que a militante de redação vai omitir. Esses regimes que estão caindo ficaram de pé por décadas, com a ajuda de quem? Do PT. Não é opinião, é ficha corrida. Vamos aos fatos. 1. Em 2012, em plena luta contra um câncer, Lula gravou vídeo da campanha para o ditador venezuelano. Chaves, conte comigo. Careca do tratamento, arrumou forças para fazer campanha para uma ditadura. No ano seguinte, gravou outro, agora para eleger Maduro, exibido na TV estatal ao lado do caixão de Chaves. 2. Essa devoção vem de longe. Em janeiro de 2003, Chaves veio à posse de Lula com a estatal petroleira parada por uma greve que ameaçava derrubá-lo e pediu socorro. Recebeu gasolina, apoio da Petrobras e a criação do Grupo Amigos da Venezuela, articulado por Lula para blindar o regime. E quem confessou foi o próprio Lula, em discurso oficial de 2005, nos 15 anos do Foro de São Paulo, que está no site da Presidência da República. Aquilo só foi possível, palavras dele, graças a uma ação política de companheiros. E completa. Não era uma ação política de um Estado com outro Estado, ou de um presidente com outro presidente. Fecha aspas. O foro servia para atuar, de novo nas palavras dele, abre aspas, sem que parecesse e sem que as pessoas entendessem qualquer interferência política. Não é acusação da oposição, é confissão do protagonista, gravada e publicada na Biblioteca Oficial da Presidência da República do Brasil. 3. Os marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura, confessaram em delação premiada que fizeram as campanhas chavistas com Caixa 2, malas de dinheiro vivo entregues pelo próprio Maduro, mais milhões pagos por Odebrecht e Andrade Gutierrez. E quem fez o contato inicial do casal com Caracas? Ele mesmo, né? O grande contratante aí desses marqueteiros.
inteiro. 4. Em 2023, recém-possado, Lula estendeu o tapete vermelho para Maduro em Brasília, tratou o ditador como grande amigo e reduziu as denúncias de fraude eleitoral e de execuções a uma narrativa construída contra a Venezuela. 19 mil execuções extrajudiciais documentadas viraram meramente um problema de marketing do regime. E agora o arremate. Durante as eleições de 22, quando a oposição tentou mostrar exatamente esse histórico, a Justiça Eleitoral proibiu, mandou tirar do ar a propaganda que ligava Lula a Maduro, a Ortega, a outros ditadores do Foro de São Paulo. Removeu dezenas de postagens e chegou a censurar um tweet de jornal que apenas noticiava o apoio de Lula ao regime da Nicarágua. Preste atenção no que isso significa. O ela existia, era documentado e foi proibido de ser dito ao eleitor. Hoje, a realidade cobra a fatura que a censura tentou esconder. E o PT, diante de tudo isso, insiste em pendurar o Brasil no lado que está caindo. E enquanto hostiliza Washington, o regime entrega o Brasil a Pequim. Isso não é força de expressão. Olha o que a China já controla no país. A State Grid, estatal chinesa, controla a CPFL e uma fatia gigante da transmissão de energia. É o Partido Comunista Chinês na tomada da sua casa. O terminal de contêineres de Paranaguá, um dos maiores portos do país, foi comprado por uma estatal chinesa. A Huawei está entranhada nas redes de telecomunicações do Brasil. A pressão permanente pela liberação da compra de terras brasileiras. E a influência não para na infraestrutura. Relatório da Freedom House documentou as viagens com tudo pago que impressionaram parlamentares brasileiros e os acordos do conglomerado estatal de mídia chinês com emissoras daqui, incluindo Band e Globo. Energia, porto, telecom, terra, congresso, imprensa. Deixa essa lista aí na sua cabeça por um segundo. E aqui está o ponto central deste vídeo. Isso não é incompetência diplomática, é projeto. O alinhamento ao eixo das ditaduras nunca foi sobre comércio. O objetivo é importar um modelo, um regime de partido hegemônico, de partido único, com imprensa domesticada, oposição criminalizada e sociedade dependente do Estado. Sempre foi o projeto do PT, enfraquecer a sociedade brasileira, o seu bolso, a sua empresa, a sua liberdade de informação, para poder controlá-la. Um país próspero e conectado ao Ocidente não aceita servidão. Um país isolado e empobrecido, sim. A conta desse projeto, quem paga é você. Acesso ao maior mercado consumidor do mundo, as tecnologias que estão em 10 de cada 10 empresas brasileiras, ao capital do maior investidor estrangeiro do país. Tudo está sendo sacrificado em nome do projeto autoritário. E antes do veredito, o antídoto contra a objeção que vai aparecer nos comentários, eu tenho certeza. Mas escolher os Estados Unidos não é também abrir mão da soberania? Não é só trocar de império? Vamos levar o argumento a sério. Se a escolha é entre esferas de influência, compare o histórico de cada uma. Os países que se alinharam aos Estados Unidos depois da guerra, Japão, Coreia do Sul, Alemanha Ocidental, Taiwan, todos viraram democracias prósperas, livres, com padrão de vida de primeiro mundo. Os países que caíram sob o controle do Império Comunista, Europa Oriental inteira, Cuba, Coreia do Norte, todos marcados por opressão brutal e pobreza. A Alemanha fez o teste de laboratório, o mesmo povo, dividido ao meio por um muro. De um lado, o milagre econômico, a liberdade política. Do outro, a polícia secreta e a fila do pão. E repare um detalhe que resolve o debate. Na esfera americana, o problema sempre foi gente demais querendo entrar. Na esfera comunista, sempre foi gente demais querendo sair. O muro, a cerca e o pelotão de fuzilamento para impedir. Esse é o teste contra a realidade que nenhuma narrativa derruba. O Brasil tinha tudo para ser o grande vencedor dessa década. Escolheram te empobrecer para te controlar. É um desastre, foi um desastre escolhido e até comemorado pelo regime como trunfo eleitoral.